Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Você Não Sabia, eu sou o Carlos e no vídeo de hoje vamos explorar um dos milagres mais incríveis e reveladores de Jesus, o momento em que ele acalma a tempestade no mar. Mas o que esse milagre realmente significa? O que podemos aprender sobre fé, confiança e soberania de Deus em meio às tempestades da vida? Se você tem dúvidas sobre esse poderoso relato ou quer entender mais profundamente a mensagem que ele traz para o nosso dia a dia, então fique com a gente até o final, porque esse estudo vai te surpreender. Dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho e vamos embarcar nessa jornada de descobertas juntos. Vamos lá? A passagem em que Jesus acalma a tempestade é um dos momentos mais impressionantes e reveladores dos evangelhos. Esse relato pode ser encontrado em Mateus capítulo 8, versículo do 23 ao 27, em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41 e em Lucas capítulo 8, versículo do 22 ao 25. Esse relato apresenta uma demonstração poderosa da autoridade divina de Cristo sobre a natureza. O evento ocorre quando Jesus e seus discípulos entram em um barco para atravessar o mar da Galileia. Durante a travessia, uma tempestade repentina e violenta se forma com ventos impetuosos e ondas que ameaçam afundar a embarcação. Enquanto os discípulos entram em pânico, temendo por suas vidas, Jesus dorme tranquilamente na popa do barco. Desesperado, os discípulos acordam Jesus clamando por ajuda. Mestre, não te importas que perecemos? Em resposta, Jesus se levanta com apenas uma ordem: repreende o vento e o mar, trazendo calmaria instantaneamente. Esse milagre provoca espantos entre os discípulos que se perguntam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse evento vai muito além de um simples ato de controle sobre a natureza. Ele tem profundas implicações espirituais e teológicas. A tempestade representa as dificuldades e desafios da vida, e a atitude de Jesus nos ensina sobre confiança, fé e o poder de Deus em meio às adversidades. Esse episódio reforça a soberania de Cristo e sua presença constante em nossa caminhada, mostrando que, independentemente da intensidade das tempestades que enfrentamos no nosso dia a dia, Ele está sempre no controle de tudo. E o que significa Jesus acalmar a tempestade? O ato de Jesus acalmar a tempestade simboliza a autoridade absoluta de Cristo sobre todas as circunstâncias, seja elas física, emocionais ou espirituais. A tempestade pode ser vista como uma metáfora para as dificuldades e tribulações que enfrentamos em nossas vidas. O fato de Jesus dormir durante o caos demonstra sua plena confiança no Pai e nos ensina que a verdadeira paz não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus. A resposta dos discípulos, tomada pelo medo e pela incerteza, revela a fragilidade humana diante do desconhecido. Quando clama por ajuda, Jesus não apenas acalma a tempestade, mas também questiona a fé deles. Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Isso nos mostra que a fé não pode ser baseada apenas nas circunstâncias, mas deve ser firme na certeza de que Deus está no controle de tudo. O que Jesus quis nos mostrar? Jesus usou essa situação para ensinar valiosas lições espirituais aos discípulos e a todos nós. Vamos começar? Primeiro, fé acima do medo. O medo é natural diante do desconhecido, mas Jesus nos ensina que a fé deve ser maior do que o pânico. Ele estava no barco e isso deveria ser o suficiente para que os discípulos confiassem. Essa lição nos encoraja a não sermos dominados pelas circunstâncias, mas a mantermos
mantermos nossa confiança em Deus mesmo nos momentos mais difíceis. 2. Jesus tem o poder sobre tudo. Ao acalmar o mar e o vento com uma simples palavra, Jesus demonstrou que nada está fora do seu domínio. Esse episódio não apenas prova seu controle sobre a natureza, mas também reafirma sua identidade como filho de Deus, aquele que tem autoridade sobre toda a criação. 3. A importância de confiar em Deus mesmo no silêncio. Muitas vezes enfrentamos tempestades e sentimos que Deus está distante ou indiferente. O fato de Jesus estar dormindo no barco não significa que ele estava alheio à situação, mas sim que sua confiança no Pai era absoluta. Essa passagem nos lembra que, mesmo quando não percebemos, Deus está no controle e pronto para agir no tempo certo. 4. Crescimento espiritual é necessário. Jesus queria que os discípulos amadurecessem na fé, compreendendo que sua presença é a verdadeira garantia de segurança, independentemente das circunstâncias. A tempestade revelou a falta de fé dos discípulos e, ao mesmo tempo, lhe proporcionou uma oportunidade de crescimento. Da mesma forma, as adversidades em nossas vidas podem ser ferramentas que Deus usa para fortalecer nossa fé e nos aproximar dele. 5. A repreensão à pequena fé. Ao perguntar por que estáis tão amedrontados, ainda não tendes fé? Jesus não apenas os desafia, mas também os convida a refletir sobre a profundidade de sua confiança nele. Esse questionamento nos leva a considerar como reagimos diante das dificuldades. Confiamos plenamente em Deus ou deixamos o medo nos dominar? 6. Jesus é a nossa paz em meio ao caos. Essa passagem nos mostra que a verdadeira paz não vem da ausência de tempestades, mas da presença de Cristo em nossas vidas. Quando nos voltamos para Ele em meio às dificuldades, encontramos a segurança e a tranquilidade que só Ele pode oferecer. E o que representa essa passagem na Bíblia? Já parou para perguntar? A passagem de Jesus acalmando a tempestade não é apenas um milagre, mas uma lição profunda sobre a soberania de Cristo, a necessidade de uma fé inabalável e a confiança em Deus em tempos de tribulação. Ela carrega um simbolismo multifacetado e é essencial para entender a relação entre os cristãos e Deus em meio às adversidades da vida. A seguir, exploro com mais detalhes o que essa passagem representa na Bíblia. Vamos lá? Primeiro, Jesus como o Senhor da criação. O ato de Jesus acalmar o mar e o vento demonstra a autoridade divina de Cristo sobre toda a criação. O mar, na cultura bíblica, frequentemente simboliza o caos, a incerteza e até mesmo os inimigos de Deus. Ao controlar as forças da natureza, Jesus prova que é o Senhor da criação, aquele que tem o poder de trazer ordem aonde há desordem. Em Salmo 89, versículo 9, é declarado que tu dominastes o orgulho do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmaste. Ao realizar esse milagre, Jesus não só revela sua identidade divina, mas também confirma sua autoridade sobre as forças cósmicas, ligando-o diretamente ao Criador do universo. 2. A vida cristã como uma jornada no mar. A travessia do mar é uma metáfora para a jornada cristã. A vida cristã, assim como navegar em um mar, é marcada por períodos de calmaria, mas também por tempestades inesperadas e desafiadoras. O mar é frequentemente um símbolo do sofrimento e da incerteza, mas o fato de Jesus estar no barco com seus discípulos revela que, por mais intensas que sejam as dificuldades, a presença de Cristo traz segurança. Como em Hebreus capítulo 6, versículo 19, Jesus é a nossa âncora, a nossa segurança em tempos de crise. A travessia com Cristo no barco simboliza a confiança de que Ele nos guia através das tempestades da vida e que, no final, Ele nos levará à paz
paz eterna. E 3, garantia da presença de Deus mesmo no silêncio. Um dos maiores ensinamentos dessa passagem é a presença constante de Deus em nossas vidas, mesmo quando ele parece estar em silêncio. Jesus estava dormindo durante a tempestade, o que pode ter dado a impressão de que ele não se importava com a situação dos discípulos. No entanto, sua paz e confiança no Pai demonstra que mesmo quando não vemos ou sentimos Deus agindo, ele está no controle. Sua aparente ausência não é um sinal de abandono, mas de uma confiança absoluta no plano divino. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, Deus nos lembra: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu, o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo. 4. A necessidade de uma fé verdadeira e constante. A tempestade revelou a fraqueza da fé dos discípulos. Eles estavam com Jesus, mas ainda duvidavam do seu poder e do seu cuidado. Ao questioná-los por que estáis tão amedrontados, ainda não tendes fé? Jesus nos ensina que a verdadeira fé não deve ser dependente de circunstâncias externas, mas deve estar firmada na certeza de que Ele é soberano. A lição aqui é que a fé não é algo que se adapta a situações de conforto ou desespero, mas deve ser inabalável, independentemente das dificuldades que enfrentamos. Como Jesus mostrou, a fé não se trata de estar livre de tempestades, mas de confiar em sua presença e em seu poder para nos dar a paz, mesmo em meio ao caos. 5. A vitória de Cristo sobre o medo. O medo é uma reação humana diante da adversidade, mas quando Jesus acalma a tempestade, Jesus nos ensina a superar esse medo com fé. O medo é frequentemente associado à falta de confiança em Deus. Ao questionar os discípulos sobre sua fé, Jesus nos lembra que Ele é a nossa segurança. A paz que Ele oferece não é a ausência de problemas, mas a confiança em sua presença. A Bíblia nos ensina que em Cristo não há razão para temer. No Salmo 56, versículo 3, está escrito: e que sua paz excede todo entendimento. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, o medo das tempestades da vida deve ser substituído pela confiança em Cristo, que tem poder sobre tudo. 6. A soberania de Deus sobre as circunstâncias. Essa passagem é uma afirmação de que, independentemente do quão grande ou pequena seja a crise que enfrentamos, está fora do controle de Deus. Os discípulos estavam em pânico, pensando que pereceriam, mas Jesus os lembra que Ele tem domínio sobre todas as coisas, até mesmo sobre a natureza. Esse simbolismo nos ensina que em todas as dificuldades temos a certeza que Deus é soberano e nada ocorre sem o seu consentimento. Ele tem o poder de transformar o caos em calma e desespero em esperança. 7. A paz verdadeira só vem de Cristo. Quando Jesus acalma a tempestade, Jesus demonstra que a verdadeira paz não é a ausência de problemas ou dificuldades, mas a presença de Deus em nossas vidas quando nós reconhecemos a Cristo e reconhecemos seu poder sobre todas as circunstâncias. Ele nos oferece uma paz que vai além das circunstâncias externas. Como ele mesmo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Em João capítulo 14, versículo 27, a paz de Cristo oferece é profunda, imutável e transcende os problemas que enfrentamos. E para concluir, o relato de Jesus acalmando a tempestade é uma das passagens mais ricas e profundas dos evangelhos, repleta de lições espirituais que falam diretamente ao coração do cristão.
cristão. Ao longo dessa história, vemos que não apenas o poder de Cristo sobre a natureza, mas também sua paciência, compaixão e convite para uma fé inabalável. Esse milagre tem implicações significativas para a nossa caminhada espiritual, nos ensinando que, independente das tempestades que enfrentamos, Cristo está sempre presente e no controle e pronto para trazer a paz aos nossos corações. A tempestade do mar da Galileia não foi apenas uma situação geográfica, mas uma reflexão das provações e tribulações que todos nós enfrentamos em nossa jornada de fé. As ondas fortes, os ventos impetuosos e o medo dos discípulos simbolizam as adversidades da vida, as crises que surgem de forma repentina e nos tiram do nosso estado de equilíbrio. Porém, o ato de Jesus acalmar essa tempestade mostra que Ele é maior que qualquer dificuldade ou caos que enfrentamos. Sua autoridade sobre os elementos naturais nos lembra que nada está fora do seu domínio e que Ele pode trazer ordem onde há desordem, esperança onde há desespero. Além disso, o silêncio de Jesus durante a tempestade nos ensina algo crucial: a confiar em Deus não depende da nossa percepção da situação, mas de nossa fé em sua presença e poder. Quando Jesus dorme no barco, ele demonstra uma confiança plena no Pai e nos ensina a descansar em Deus, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem desesperadoras. Sua atitude calma e serena diante do caos nos desafia a refletir sobre a nossa própria confiança em Deus, especialmente nos momentos de crise. Jesus, ao questionar os discípulos sobre a falta de fé, nos mostra que o verdadeiro desafio não está nas dificuldades externas, mas na nossa reação interna diante delas. A fé não é um estado de ausência de problemas, mas de confiança inabalável em Deus. Independentemente das circunstâncias, a presença de Cristo no barco simboliza a certeza que mesmo nas tempestades da vida, Ele está conosco, nos guiando, protegendo e oferecendo a sua paz. A fé genuína, portanto, é aquela que se mantém firme, mesmo quando as ondas parecem ameaçar a nossa segurança. Esse episódio também revela a necessidade de uma transformação interna e contínua. Jesus não apenas acalma a tempestade, mas também provoca um amadurecimento espiritual nos discípulos. Ele os desafia a superar o medo e a crescer na fé. Para nós, hoje, essa passagem nos convida a avaliar nossa própria caminhada com Cristo, a sermos mais firmes em nossa confiança nele, a buscar a paz que só Ele pode dar e a confiar plenamente em sua soberania. Em últimas análises, a mensagem central dessa passagem é clara e transformadora. Não importa quão intensas ou imprevistas sejam as tempestades que atravessamos, Jesus está no barco conosco. Ele é o Senhor da criação e sua presença é a garantia de que, por mais sombria que seja a noite, a calmaria virá. Devemos, portanto, aprender a confiar em sua autoridade e soberania, a descansar em sua paz e a viver pela fé, mesmo nas tempestades da vida. Ele nos convida a seguir seu exemplo, a crer na sua palavra e a ter a certeza de que Ele trará paz quando mais precisamos dela. E aí, gostou do conteúdo? Se você aprendeu algo novo ou ficou com alguma dúvida, não se esqueça, deixe o seu comentário aqui embaixo e curta o nosso vídeo, compartilhe e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos cheios de curiosidades, histórias e ensinamentos que vão transformar a sua vida e a sua fé. E lembre-se, aqui no Você Não Sabia, sempre há algo novo para aprender. Estamos sempre prontos para te surpreender. E compartilhe o nosso vídeo com o maior número de pessoas para que Cristo possa entrar na vida deles e na casa de cada um de vocês. E assim eu deixo a paz.